Boa tarde a todos, então, mais uma vez, e sejam bem-vindos. De facto, este tema tem muito de filosofia, porque senão não tinha justificação estarmos aqui a trazer a temática. Eu deixei-vos aqui uma breve, digamos, panorâmica dos tópicos que vamos falar e naturalmente que poderíamos começar a fazer a pergunta, porque eu sei que é sempre muito subjetiva. Geralmente as pessoas é a resposta que dão. Mas o que é isto da felicidade? Ainda por cima da economia. Quando nós estamos habituados a questões económicas que vemos na televisão, com conteúdos muito elaborados e muito pesados, mas que no fundo regem as nossas vidas, que é isso mesmo. Mas de facto parece-me que o conceito de felicidade não é subjetivo. Nós temos uma tendência a complexar as coisas, a complicar as coisas. Se nós formos ao dicionário de latim, felicitas significa um estado de consciência plenamente satisfeito, fertilidade, um sinónimo que geralmente não associamos, a própria felicidade, boa fortuna, sorte, favor dos deuses, prosperidade. Heráclito, um filósofo pré-socrático, estamos a falar século V a.C., tinha uma máxima muito interessante a respeito da felicidade. Se a felicidade residisse nos prazeres do corpo, diríamos que os bois são felizes quando encontram o feno para pastar. Portanto, Sócrates tinha um hábito muito frequente de visitar os mercados, o mercado de Antenas. E os seus discípulos perguntavam, mas mestre, se o mestre não é favorável ao consumo e a adquirir os bens, por que é que gosta tanto de ir ao mercado? É precisamente para eu contemplar aqueles bens e sentir a felicidade que tenho em não os ter. O próprio Platão, que promoveu o exercício de temperança, e diz que esta moderação em relação aos bens materiais é uma forma de nos fortalecer a psique. Ou seja, e nós vamos ver para a frente depois essas relações que muitas vezes no nosso dia-a-dia não fazemos. Porquê? Porque temos outras prioridades, porque não paramos para refletir, não paramos para correlacionar as coisas. E muitas vezes até podemos pensar, mas não vamos a fundo nesses nossos próprios pensamentos. Diógenes de Sinope, que aparece um bocadinho mais tarde, século 412, 323 a.C., um filósofo cínico. Mas atenção, cínico não significa aquilo que nós sabemos. É uns filósofos muito desapegados. Parece que eram muito atraídos pelos cães, talvez pela sua forma simplicista, muito simples de vida. E, portanto, o cínico vem do kinos da Grécia, do grego, que significa cão. E, portanto, o movimento cínico veio daí. E o que é que dizia Diógenes? Uma vida simples e a necessidade de retornar à natureza, apesar de todas as convenções e costumes que nos tendem a afastar. Isto é muito atual. Parece que estamos a falar com 2500 anos já da existência de Diógenes e as coisas estão atualíssimas, que não há muita diferença. Epicuro, já no século III, antes de Cristo ainda, identificou a raiz do mal que se encontra na intemperança dos desejos, sobre o efeito de uma falsa interpretação do prazer e da felicidade, o que impulsiona a adquirir sem limite. Ou seja, no fundo hoje se calhar nós temos, por muito que sejamos comedidos em termos de consumo, mas quando passamos, como fazia Sócrates no mercado,
as tentações aparecem. Quando não íamos comprar nada e acabamos por trazer qualquer coisa que acabou por modificar, enfim, os nossos objetivos. Lao Tse, isto agora é um filósofo da antiga China, preconizou que a rejeição do supérfluo e defendeu uma certa ética da frugalidade e autolimitação. Já à frente já vamos ver o que é isto da frugalidade, que é um conceito muito interessante e basilar para entendermos o que é a economia do decrescimento. E, portanto, o Lao Tse dizia que a forma de nós moderarmos estes apetites materiais é, de facto, através do caminho da sabedoria. E, de facto, faz sentido. Quer dizer, nós só podemos tirar outras conclusões ou fazer outras reflexões relativamente a este apetite de adquirir os bens materiais se estivermos bem discernidos e orientados em caminhos muito mais filosóficos e que nos podem dissipar muitas desorientações. Bom, esta é uma forma de nós fazermos uma introdução e também, claramente, convirá a nós aqui traçarmos o que é isto da economia. Porque, de facto, eu recordo aqui há uns tempos, há uns anos, tinha um bocadinho de aversão a estas temáticas. E às vezes é bom nós começarmos a gostar daquilo que não gostamos. Por qualquer motivo. Porque nos obriga, porque nos impele, impulsiona, por vezes, a arrumar muitas coisas. E posso-vos dizer, comecei a gostar da economia. Mas eu entendo a economia naquele sentido que nós muitas vezes damos, temos que economizar. Quando éramos miúdos tínhamos o porquinho milheiro para fazer as economias. Porque o sentido da economia é precisamente esse. É a gestão da casa. Do grego oikonomia, que significa precisamente a gestão da casa, ou a moderação dos gastos, ou então o resultado de gastar pouco. E, portanto, aqui nasce o tal conceito do ideal da frugalidade. O ideal da frugalidade que foi um pouco desenvolvido por um economista, ainda é vivo, um economista francês, o seu nome é Serge Latouche. Provavelmente eles deve estar à volta dos 90 anos, e, portanto, mas ainda tem a sua atividade. E ele desenvolve esta característica que é fundamental na economia da felicidade. A abundância frugal dentro de uma sociedade solidária. Ou seja, a frugalidade exige que haja uma solidariedade entre as pessoas. E significa que esta frugalidade, se nós formos ao dicionário, poderemos, para reforçar o nosso entendimento, poderemos verificar que é uma sobriedade, uma temperança, uma moderação, um comedimento ou parcimónia. E, de facto, aqui faz sentido esta ligação com a economia. Bom, mas o que é que nós ouvimos hoje os políticos e a grande preocupação hoje em dia no discurso macroeconómico? É aquela ideia quase sagrada no seio da política económica, que é o produto interno bruto tem que crescer. E depois é uma chatice se não cresce. É óbvio que nós temos que fazer este percurso, porque naturalmente estas questões foram muito mais acesas a partir do nascimento da classe burguesa, da sociedade burguesa, que, como sabem, por volta do século XIV, XV foi muito intensificado, fruto da intensificação, a expansão do comércio que houve em termos mundiais, fruto da expansão marítima e da troca comercial que houve entre todo o mundo, mas sobretudo entre a Europa e o Oriente. Porque, logicamente, quando o Novo Mundo é descoberto, ao contrário do que muitos historiadores dizem, que o Cristóvão Colombo, o navegador que descobriu a América, nunca sabia para onde foi, não sabia onde estava e pensava que estava na Índia. Bom, as informações que ele tinha, e ele tinha um livro de cabeceira que era o Marco Polo,
E as descrições que o livro de Marco Polo traz são completamente diferentes em relação ao que havia no Oriente e ao que havia no Novo Mundo. Não havia redes comerciais no Novo Mundo e, portanto, havia esta ligação. E depois, a partir disso, temos a grande referência da Revolução Industrial e, portanto, este fenómeno que nós conhecemos por globalização ou mundialização, até que chegamos a esta sociedade de consumo. Há muitos economistas e muitos pensadores que fazem este percurso da mesma coisa que nós entendemos pela filosofia da história, que é o path, em inglês, o path dependence, que é a dependência da trajetória. Ou seja, nós temos uma linha de continuidade, porque a história é contínua, e, portanto, todas estas situações que, ao analisarmos, parece que já foi há muito tempo, mas não, isto foi há pouco tempo, não tem assim tanto tempo. Posso-vos dar um exemplo agora para nós vermos, quando nós estamos aqui muito impregnados desta nossa época contemporânea da internet e das redes e das compras online. Em 1905, uma empresa norte-americana que ainda existe, que é a Sears, que é uma empresa enorme de compras online. Ora, no início do século XX não havia internet. Mas a palavra net já existia, já se falava. Porquê? Por causa do telégrafo. E esta Sears satisfazia 100 mil encomendas diárias, 100 mil encomendas diárias, tomando em conta a capacidade tecnológica que o telégrafo dava, em termos de comunicação, e o comboio a vapor, porque fazia o transporte dessas mercadorias. Portanto, este path de dependência, a dependência da trajetória, que já vem muito de trás, e, portanto, as coisas têm uma tendência a volumar-se. Bom, nós chegamos a um ponto atualmente que temos que falar, não é no consumo, é no hiperconsumo. E o hiperconsumo e, sobretudo, os problemas que tem e os impactos que tem para a saúde. Porque esse é um grande problema que nós estamos a passar. Quando nós falamos em diabetes, cirrose, colesterol e obesidade, nós estamos a falar ou se quisermos até fazer esta transposição para o que é a economia do hemisfério norte e do hemisfério sul, nós vemos que a concentração de riqueza está muito mais no hemisfério norte e a pobreza no hemisfério sul. Uns morrem por excesso ou abundância, outros morrem por escassez e por fome. E, portanto, não saímos disto. É uma ideia muito, muito estranha, mas é assim que nós temos. Bom, tudo isto que eu vos falei é apenas a introdução. Vamos passar então à parte do crescimento económico. Permitam-me só fazer uma citação. Um economista que é do século XIX, o John Stuart Mill, é muito interessante. Ele dizia: se a Terra tiver de perder a maior parte da sua beleza pelos danos provocados por um crescimento ilimitado da riqueza e da população, então, pelo bem da posteridade, desejo sinceramente que nos contentemos em ficar onde estamos nas condições atuais, isto no século XIX, antes que sejamos obrigados a fazê-lo por necessidade. Bom, e depois isto, daqui a pouco vamos ver, há uma série de pensadores que nem são economistas, mas que são pensadores, romancistas, poetas, que ao longo da história da humanidade vieram defendendo esta questão da frugalidade e da economia do decrescimento. Alguém pensou provavelmente que o aumento ilimitado do produto interno bruto poderia ser uma coisa do tipo daquela variável entrópica que se fala na termodinâmica, que de facto é a única variável que existe no universo que está continuamente a crescer. Bom, para vos dar uma ideia do que é isto da entropia, em termos termodinâmicos, estamos a falar muito em calor e em transmissão de calor entre os corpos. Poderíamos ter uma ideia, às vezes se calhar errada: a energia do universo é constante.
o que está sempre a aumentar é a entropia. E a entropia o que é? É o grau de desordem que o sistema tem. É a aleatoriedade que o sistema tem. Vou-vos dar um exemplo. Se eu pegar num spray de perfume aqui nesta sala, as partículas do perfume saem, as moléculas, e o espaço que nós temos aqui, o ar, não é uniforme, é heterogéneo. Porquê? As próprias variaçõezinhas de pressão, de temperatura, e estas moléculas vão ter trajetórias em velocidades diferentes, vão decair de forma diferente. E, portanto, podemos dizer que, ao borrifar o perfume, a entropia aumentou. Ou seja, o grau de aleatoriedade, o grau de desordem aumentou. Bom, mas neste caso ainda bem, porque nos dá a sensação de cheirar bem. O produto interno bruto não é entrópico. Não tem este comportamento, como outra variável qualquer no mundo não tem este comportamento. Bom, mas então o que é que motivou esta obsessão pelo produto, pelo crescimento do produto interno bruto, sobretudo depois da terceira revolução industrial, e atualmente é de facto uma insistência muito grande estas questões da inovação, porque é com ela que este crescimento tem relação. E aí temos que evocar um economista que foi dos mais importantes na primeira metade do século XX, o Joseph Schumpeter, que teorizou uma ideia que se chama a destruição criativa. Bom, isto parece paradoxal, a junção destas duas palavras, destruição criativa, mas a criatividade não é uma coisa boa. Mas estamos a destruir. Bom, é precisamente aqui que reside o conceito de inovação. Há um empreendedor norte-americano que é um guru e que dá formação aos grandes CEOs das grandes empresas, que definiu eu vou-vos dizer em francês, depois traduzo, que é o Darius Lautifard, que diz que a inovação, l'innovation, c'est une invention que rencontre son marché. É uma invenção que encontra o seu mercado. Ou seja, não importa a qualidade da invenção, não importa a ética da invenção, mas o que está em causa é se ela tem uma correspondência no mercado, essa ideia tem que ir para a frente. E nós conhecemos hoje muitas ideias de muitos inventores que, ao contrário, têm uma ética muito boa, têm uma aplicação muito boa, mas como não encontram o mercado, não avança. Isto é o princípio, é a destruição criativa. Evidente que depois nós podemos pôr aqui situações um bocadinho, se compararmos no campo da inovação, no que diz respeito aos campos do saber, entenderão, por exemplo, que na área das ciências da saúde a inovação é fundamental, porque faz parte da nossa esperança de vida, faz parte da ideia instintiva que nós temos, que já vamos falar nela, que é a conservação. E, portanto, para vos dar uma ideia, porque muitas vezes não temos essa informação, só doenças raras existem no mundo mais de 7 mil, cerca de 7 mil. E estão a aparecer todos os dias. A capacidade da medicina de dar resposta a essas doenças é cada vez mais fraca. Não há. E quando existe uma cura, graças a estes fenómenos, a este processo de inovação, para fazer face a uma terapêutica que não significa cura, na maior parte das vezes nem significa cura, mas o alívio dos sintomas ou o retardamento dos efeitos da doença, e estamos a falar, não é preciso mais recentemente, como vimos o caso das gêmeas, como foi muito falado, mas existem muitas outras situações onde esta questão da inovação é muito importante. 1% dos doentes consomem 30% dos recursos farmacêuticos. Portanto, para nós vermos este desequilíbrio. E, portanto, para dizer que, de facto, eu não quero, com as ideias que estou aqui a apresentar-vos,
que sou contra a inovação ou sou a favor ou de outra forma qualquer, outra ideia. Eu estou apenas a apresentar-vos um conjunto de ideias e de conceitos e de tópicos para que depois possam fazer a vossa própria interpretação e aceitação ou não, crítica, enfim, o que for. Passamos então ao ponto 3, que é esta questão do instinto de conservação e de crescimento económico e que tem a ver com uma das leis morais, que se chama a lei da conservação. Quem é que não fica chateado quando o esquentador em casa avaria? Ou o frigorífico? É um drama. Agora não tenho água quente. Vai descongelar a comida. Quem é que me vai arranjar isto agora? Há aqui esta preocupação com conservar. E quando compramos um carro novo que sai do stand, aparece o primeiro risco. Ai, que desgraça. Mas nós também temos esta preocupação com a nossa saúde, a conservação da nossa saúde. E nós não queremos morrer cedo, queremos manter-nos, queremos nos conservar. E de facto isto é uma ideia que é fundamental para nós começarmos já a arrumar alguns conceitos, que é a economia do decrescimento requer soluções duradouras. Recordam-se os mais velhos, provavelmente aqui há uns anos, comprávamos um carro, o carro estava na mão do proprietário durante 15, 20 anos, de vez em quando levava uma pintura. Hoje não se faz pinturas, compra-se carro novo. Troca-se de carro. E, portanto, este instinto de conservação realmente tem a ver com os meios que a natureza nos proporciona. Afinal, nós vivemos num planeta que é limitado, é escasso. E por isso mesmo nós temos que ter limites às nossas necessidades. Aqui aparece um outro conceito ou uma outra pergunta. Mas o que é isto da necessidade? Eu posso sentir necessidade disto ou daquilo, mas cada um de vós pode fazer essa diferenciação. E para falar em necessidade, o seu espelho ou a sua simetria, que é o supérfluo. Se eu quero definir ou quantificar ou clarificar para mim, para a minha vida, o que é a necessidade, eu também tenho que definir o que é o supérfluo. Allan Kardec, no seu livro dos Espíritos, no século XIX, tem duas questões muito interessantes a este respeito. Entre o necessário e o supérfluo, e a pergunta que diz: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Isto um pouco para vos ajudar a esta resposta que nós podemos procurar. Aquele que é sábio conhece-o por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Por isso é que nós passamos por diversas experiências na nossa vida. Muitas vezes não fazemos relação. Porquê é que isto me aconteceu? Porquê é que eu estou confrontado agora com esta experiência? E muitas vezes tem a ver com isto. Mediante a organização física que nos deu, a natureza, ela traçou-nos um limite das necessidades? Esta é a pergunta. Será que nos traçou o limite das necessidades? A resposta é sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que a natureza deu, traçou-lhe o limite das necessidades. Mas os vícios alteram-lhe a constituição e criam necessidades que não são reais. E, portanto, não há depois, muitas vezes, uma consciencialização do que é isto dos exageros, da ambição, dos gozos, dos prazeres, das emoções, dos desejos, e deixamos-nos levar por isto. E deveríamos fortalecer o outro lado muito mais filosófico da questão. Há pouco, quando vos falava do altar sagrado da economia, o produto interno bruto, para vos dar um exemplo, porque é sempre bom nós darmos exemplos, para vermos esta obsessão doentia, em junho de 2023, um jornal, um periódico nacional, trazia uma notícia em que dizia assim: Irlanda, campeã do crescimento, entrou em recessão técnica. Não faltam países nesta situação. Mas quando nós vamos depois especificar um bocadinho o conteúdo da notícia, vamos ver e analisar.
Depois de uma taxa de crescimento homólogo do PIB de quase 13% entre outubro e dezembro de 22, para aqueles que não são mais atentos, 13% é uma coisa fora do normal. Porquê é que eu estou a dar o exemplo da Irlanda? Porque é o país atualmente no mundo, na OCDE, que está a crescer mais. E tem um problema. Porque cria superávites. E os superávites criam deflação. E a deflação é tão má como a inflação. O que é a deflação? É o dinheiro não tem valor. Então, quer dizer, o Japão teve este problema há uns anos, que é complicadíssimo. Para não falar nos conflitos sociais, porque quando um país se confronta com o superávit, os sindicatos vão pedir contas ao governo, sim. Então, vocês têm dinheiro, agora têm que nos pagar mais. Mas depois surgem as questões de natureza de justiça e comparativa. Mas para continuar a notícia, porque não acabei, cresceu estes 13% e a economia irlandesa emagreceu 0,3% de janeiro a março. Epá, isto faz pensar, porque então, mas cresceu 13% e agora, porque baixou 0,3%, que é uma coisinha. Claro, para a dimensão do PIB é muito, mas parece que fica tudo assim um bocadinho alarmado. Mas afinal, o que é que se passa? Que desorientação é esta? Bom, o que se passa realmente é que há uma intenção nesta política. E a intenção nesta política é o que nós podemos chamar a estratégia ao incentivo ao consumo. E o que é que esta estratégia tem? Tem uma promoção de programas de marketing para introduzir comportamentos no consumidor, nas pessoas, para lhe induzir necessidades ilusórias, mas como as pessoas não têm, de uma forma geral, capacidade monetária para concretizarem a aquisição dos bens, são disponibilizados créditos, como nós sabemos, muitas vezes em condições muito escondidas, não é? Aquelas letrinhas muito pequeninas cá em baixo. E para juntar a isto uma terceira intenção prática, que é tecnologicamente desenvolver os equipamentos, os sistemas, os produtos, segundo o princípio da obsolescência programada. É que chatice. Aqui há uns anos um frigorífico durava tanto tempo e agora não tem essa duração. Como vimos há bocado com o automóvel, depois já vamos dar mais um exemplo desta questão do automóvel. Bom, isto de facto começa quando nós começamos a juntar todas estas ideias e isto começa a ser, eu posso dizer que aflitivo, quer dizer, afinal, passado há 2500 anos atrás, já tanta gente pensou e refletiu sobre estas coisas e nós continuamos, parece, pelo caminho de, como quem diz, ir contra a parede. Bom, apareceram, de facto, uns quantos críticos relativamente à primeira Revolução Industrial, o que para a época era uma grande novidade e uma ousadia enorme, porque estamos a falar em finais do século XVII, princípios do século XVIII, isto no Reino Unido, mas houve de facto críticos e, mais uma vez, o John Stuart Mill, que há pouco vos citei, tinha umas ideias acerca disto, porque ele foi contemporâneo dessa Revolução Industrial. E dizia ele, o dinamismo da vida económica para no limiar dos rendimentos decrescentes, que não são outra coisa senão a finitude da natureza, a escassez de terras férteis, o esvaziamento das minas, os limites do planeta. E de facto é verdade que os recursos naturais são limitados, são escassos. Ele já dizia isto no século XIX. Mas a ligação que isto tem, e aqui é que está a parte mais interessante, a ligação que isto tem com o tempo que nós deveríamos ter disponível e que deveria sobrar para nós, de facto, nos preocuparmos com outras coisas. E por isso ele acrescenta, sobraria tanto espaço para toda a espécie de cultura moral e de progresso moral e social.
outro tanto para melhorar a arte de viver e maior probabilidade de o ver a evoluir assim que as almas cessassem de serem cheias de adquirir riquezas. Depois ele faz uma ligação com o facto, e isso foi muito expressivo nesse desenvolvimento da Revolução Industrial, são as invenções mecânicas, e a máquina a vapor foi um paradigma, é um desses paradigmas, e pensava-se que o facto das máquinas começarem a aparecer, que os seres humanos começavam a ter mais disponibilidade porque teriam mais tempo. O que é que se verifica? É o contrário. E, portanto, há aqui um paradoxo que nós temos que desmontar. A ligar a isto, ele faz referência à teoria de Malthus. Tomás Malthus, que foi um economista também seu contemporâneo, e que o Jorge Angel Livraga, o fundador da Nova Acrópole, fez um artigo muito interessante, que é intitulado A Trágica Profecia de Malthus. Porque é um artigo onde ele faz esta análise sobre a ideia de Malthus e, ao fim, infelizmente, é verdadeira. Bom, para quem não sabe, a teoria de Malthus diz que os recursos alimentares crescem através de uma progressão aritmética. Ou seja, crescem devagarinho. E a população cresce ao ritmo de uma progressão geométrica, crescem muito mais. E, portanto, isto vem reforçar esta ideia do decrescimento económico, a necessidade de nós termos o refreio, reequacionarmos a definição de necessidade e de supérfluo, de termos uma consciência de autolimitação de bens, porque de facto isto não vai dar para toda a gente. Depois, Mahatma Gandhi tem uma expressão muito interessante que diz: a Terra é suficientemente grande para satisfazer a necessidade de todos, mas será sempre muito pequena para satisfazer a avidez de alguns. E, portanto, nesta lógica, não há a possibilidade de contrariar a ideia que Malthus tinha desenvolvido. E ele acrescenta: não há necessidade do sistema de concorrência, porque é o outro chavão que nós hoje sabemos muito. A competitividade que atormenta a vida. A sabedoria de Gandhi estabelece que o bem-estar é necessário, mas para além de um certo limite é um obstáculo. Estamos aqui perante uma situação de, quando verificamos a inflexão, aí somos confrontados com a visualização, o sentimento da dor, porque fomos fazendo um percurso e depois, quando a inflexão se dá, e agora? E, portanto, há uma armadilha que Gandhi considera que há aqui uma armadilha, que é o facto deste modelo económico degenerar no culto da matéria, ou seja, que é, no fundo, o que nós estamos a assistir. Os exemplos que eu vos vou dando dos pensadores que falam sobre esta questão do decrescimento e defendem a ideia do decrescimento económico, a maior parte deles não são muito conhecidos. E a maior parte deles até nem são economistas, à exceção do Serge Latouche, que é de facto um economista e durante a sua vida sempre fez esta defesa. Depois temos os críticos da sociedade de consumo. E, portanto, conforme vos disse, não são muito conhecidos. É este caso o Lewis Mumford, é um historiador norte-americano e, portanto, ele ainda nasceu no final do século XIX, mas praticamente atravessou todo o século XX e viveu bem este fulgor temos de ter cuidado com as palavras às vezes, do fulgor do desenvolvimento. Vamos ver em que medida é que temos que contextualizar este desenvolvimento. E, portanto, às vezes, se nós dizemos só desenvolvimento, as coisas ficam assim um bocadinho desenquadradas. E o que é que dizia o Lewis Mumford? Que há um crescimento artificial de necessidades. Reparem a insistência que eles vão dando todos na mesma ideia.
crescimento artificial de necessidades que não tornam os cidadãos mais felizes. E, portanto, ele defende um regionalismo descentralizado, no fundo o que o Sérgio Latouche vem dizendo, que é substituir o global pelo local. O esforço que é hoje feito em termos de transporte aéreo para trazer as mercadorias dos diversos pontos do planeta para, muitas vezes, comermos fruta que não tem sabor, mas é vistosa, não é? E não ficamos indiferentes porque, vamos lá, pomos no saco. Porque ela é bonita, é atrativa e tem estas coisas. Mas, infelizmente, o grau de poluição é muito... E o que ele quer dizer com isto? O regionalismo descentralizado. E desenvolver uma cidade à medida humana. Porque hoje as cidades têm um problema, fruto do crescimento económico, as cidades têm um problema muito grande e, sob o ponto de vista da saúde, isso vai ser muito, muito emergente. Como vimos com a pandemia do Covid, o problema é que as cidades não estão preparadas para suportar esse tipo de situações. Depois, a seguir, temos um outro que também não é muito conhecido, que é o Georges Bataille, um escritor francês pouco conhecido em vida, mas depois de morto, influenciou muitos outros. Às vezes é assim. Mas é bom, quer dizer, quando a ideia que defendem são boas, vale mais tarde do que nunca. É um homem que escreveu sobre o misticismo da economia. E a sua ideia principal reside naquilo que nós todos nos confrontamos diariamente e que nos afeta e que nos preocupa e às vezes até pode tirar o sono, que é a despesa. Porque nós temos despesas. Porque para viver temos que pagar a renda da casa, temos que pagar a comida, temos que pagar todas essas coisas. Mas é lógico, se nós fizermos esta relação da economia do decrescimento e o facto de não haver necessidade de tanto consumo, provavelmente o conceito de despesa pode ser reequacionado. Mas às vezes há um problema, porque as questões de prioridades e de opções compete a cada um, naturalmente. A ideia que Georges Bataille também nos traz, que nunca nos passou geralmente pela cabeça, é o facto da energia disponível que hoje as sociedades têm, apenas uma pequena porção é destinada ao vivente, à vida. E, portanto, ele diz que há uma outra grande porção que sobra, que é devolvida, e que ele chama de uma energia, uma porção servil, subserviente. Ou seja, existe um excedente considerável de energia. Ao contrário do que nos querem, segundo Georges Bataille, que nos querem convencer que, afinal, energeticamente nós temos uma crise, não é? E que no futuro vamos ter problemas, um conflito mundial por causa dos recursos energéticos. Provavelmente hoje já estamos a assistir, porque muitas das guerras que acontecem e que têm acontecido no final do século XX e agora têm a ver com recursos energéticos. Mas as verdades nunca vêm ao de cima porque não interessam serem desenvolvidas. Mas depois ele associa a esta noção da despesa e da energia que é excedentária com o desperdício puro e simples. Porque parece que neste mundo da abundância, parece que de uma forma geral nós ficamos glorificados ou tranquilizados, porque de facto existe um desperdício que nos dá aquela ideia de segurança e assim, se existe desperdício é porque existe abundância. Portanto, as coisas estão... Isto é a ideia que Georges Bataille nos vem transmitir. E, portanto, ele, neste contexto, acaba por apelidar isto tudo dizendo que o objetivo, afinal, do ser vivente é a destruição. Mas uma destruição que não é objetivamente conscienciosa. Porque nós, quando nos apercebermos das coisas desta forma, e as coisas vão acontecendo, mas ou podemos fechar os olhos, ou podemos... isso provavelmente não é bem assim, mas as coisas estão a ter esse impacto.
Depois temos um outro que também não é muito conhecido, e estamos a falar nos críticos à sociedade de consumo. O Lanza del Vasto é um filósofo e poeta italiano, também do século XX, morreu em 1981, e ele teve foi conhecido como o Gandhi do Ocidente. Fez um livro em 1943 que era chamado A Peregrinação às Fontes, onde ele de facto aí reencontra definitivamente o Mahatma Gandhi. Ele vem insistir novamente na ideia da simplificação da existência cotidiana, a revisão das necessidades para reduzi-las ao essencial, a partilha dos recursos, e diz que há uma coisa que é muito interessante. Termos esta noção de que quando trabalhamos com as nossas mãos, por exemplo, numa pequena porção de terra, onde podemos extrair a nossa alface ou tomate, não tenhamos a pretensão de que a boca pede mais do que o trabalho que as mãos são capazes de fazer. Isto é uma ideia muito simples, mas é de facto muito interessante, porque a maior parte de nós não nos dedicamos à agricultura, ou não nos dedicamos a outra produção, por exemplo, alimentar de necessidades básicas. E como não o fazemos, não conhecemos a complexidade desses sistemas produtivos. Como não conhecemos, temos tudo. A papa feita, vamos ao supermercado, entramos naqueles corredores com centenas de milhares de artigos. Muito sinceramente, eu não sei, a maior parte deles não sei o que é. Se calhar vocês também não sabemos o que é. Mas eles são transacionáveis. E, portanto, o que diz Lanza del Vasto é que reduzamos os nossos desejos às nossas necessidades, as nossas necessidades ao extremo, para nos libertar da labuta excessiva. Reparem que ele não chama aqui o trabalho excessivo. É labuta. Porque o trabalho em si é uma lei moral também. Porque nós temos que ter devoção ao trabalho. Mas provavelmente deveríamos ter uma devoção a um trabalho de uma outra natureza. Aquilo que o professor Agostinho da Silva chamava o homem não nasceu para trabalhar, nasceu para criar. E se calhar nós poderíamos ganhar muito mais na nossa grandeza e consciência e caminho se realmente nós criássemos mais. Porque aí é que se perde um grande manancial. Todos nós temos uma capacidade criativa. E aí é que está o valor desta diferenciação entre todos os seres humanos no mundo. Mas quando nós estamos maniatados, influenciados por outros, como dizia o Jorge Bataille, a tal energia servil que não nos deixa criar nem ter imaginação para podermos desenvolver a nossa criatividade. Bom, eu tenho que falar numa mulher, mas atenção, não é por questões de protocolo igualitário, é porque é merecido. E nós temos que ter esta ideia do merecimento quando as coisas, independentemente se são homens ou se são mulheres. Mas, de facto, estamos aqui perante um vulto que é a Simone Weil, uma escritora e filósofa francesa, morreu com 34 anos, em 1943, mas uma mente maravilhosa considerada no século XX. Alguém já tinha ouvido falar em Simone Weil? É muito interessante. Ela estudou os maniqueus, estudou os gnósticos, os pitagóricos, os estoicos, o taoísmo, o budismo, devorou o livro dos mortos do Antigo Egito, estudou o Bhagavad Gita e ficou tão entusiasmada que estudou o sânscrito sozinha. Aos 12 anos falava grego clássico. Dentro do seu estudo e dos estudos que fez, ainda teve tempo para se infiltrar como trabalhadora operária na Renault, porque ela queria estudar as relações e os comportamentos de todos os intervenientes na fábrica. É de facto uma alma muito interessante e que deve ser estudada. À lógica do crescimento económico, ela chamou simplesmente a lei da força.
E disse que parece que o homem não pode conseguir aliviar o jugo das necessidades naturais. Entenda-se o jugo, é a canga, que também leva os bois a puxar a carroça. É uma coisa forçada. Aliviar o jugo das necessidades naturais sem pesar o jugo da opressão social. Bom, esta questão da opressão social, que é manifestada de diversas formas em diversos países, de formas diferentes, mas como nós somos muito impregnados com esta ideia da democracia e da democraticidade e democratização para cima e para baixo, às vezes podemos esquecer que de uma forma escondida ou passiva há qualquer coisa que nos vai metendo neste jugo de opressão social. E ela diz que foi apenas a intoxicação provocada pela velocidade do progresso técnico que deu origem à ideia louca de que o trabalho poderia um dia tornar-se supérfluo. A mesma ideia que o John Stuart Mill tinha também dito já no século XIX. E então ela compara isto com a ilusão da máquina do movimento perpétuo. Porque tem a ver com a lei da conservação de energia. E, portanto, como já vimos também com a lei da conservação como lei moral. É curioso que ela tinha uma força de pensamento enorme e que tem esta ligação com o operariado, mas é curioso, porque ela fez também a crítica e entrou em choque com a própria doutrina de Karl Marx e com os marxistas. Apesar de nós entendermos, segundo o que há pouco vos tinha transmitido, do trabalho com as mãos, há uma ideia que de facto Karl Marx, penso eu que temos que valorizar. É o facto de eu ter aqui um banco de madeira e este banco de madeira ter vindo da floresta, porque era a árvore que estava lá. Mas neste percurso da floresta para o banco, houve toda uma intervenção que transformou tudo isto e que de facto nós deveríamos ter um bocadinho a noção deste complexo processo de destruição da árvore, de manipulação da árvore, de transformação da árvore, do artesão trabalhar o banco, para que nós tivéssemos uma ideia muito mais clara do que é o que custa obter as coisas. E se calhar com esta noção poderíamos ter mais uma noção muito mais perto da autolimitação das necessidades e a noção do supérfluo. Bom, e para entrarmos já na reta final, vamos falar por último nestes críticos da sociedade de consumo do Ivan Illich. Era um pensador austríaco da área da ecologia política e crítico da sociedade industrial. É muito interessante o pensamento deste pensador. Ele diz que é insustentável o desenvolvimento do nosso modo de vida. Não há possibilidade. Ele morre em 2002, portanto estamos a falar de um contemporâneo e conhecedor do nosso tempo atual. E fala-nos na colonização do imaginário, porque isso foi o que nos trouxe a globalização. É o choque de cultura entre dois povos. E de facto isto às vezes traz problemas também para a questão da economia global. Fala-nos também da autolimitação das necessidades, da convivialidade, ou seja, a necessidade de nós convivermos, de investirmos no convívio entre todos. E há uma coisa curiosa, e de facto é aqui que é nestes pensamentos que ele é muito sui generis, é original, e que fala na pedagogia das catástrofes, que sistematicamente, como nós sabemos, quando aparece uma catástrofe, a destruição envolve as pessoas para a reconstrução, para a conservação, mas passado pouco tempo, depois de estar tudo erguido, parece que rapidamente a memória é curta e muita coisa se esquece. Mas ele valoriza aqui a pedagogia e chama a pedagogia das catástrofes. Um bocadinho como se passou para a pandemia. Muitos ensinamentos que poderíamos ter, mas voltamos à parte anterior. Ele escreve um livro que se chama, está traduzido em português, Para uma História das Necessidades,
onde ele basicamente transmite a ideia que esta evidência do desenvolvimento é uma forma de chamar pobreza modernizada. Ou seja, o Homo economicus transformou-se em Homo miserabilis, ou o homem necessitado. E ele vai mais longe, porque ele diz que este caminho vai levar inclusive a medicina a ficar doente, as escolas a ficarem ignorantes e o crescimento e desenvolvimento que nós estamos aqui a falar a conduzir-nos ao empobrecimento. Ele dá um exemplo muito interessante, porque eu vou-vos dar, porque nós todos temos automóvel, certamente. Mas nós nunca nos damos conta da quantidade de tempo que passamos nas filas de trânsito. Ele considera que o automóvel é uma péssima ineficácia em termos de tecnologia para a deslocação das pessoas, sobretudo na cidade. E ele diz isto porquê? O tempo que nós perdemos na fila de trânsito, porque temos que ir para o trabalho, porque depois temos que pagar os pneus, o combustível, o seguro, os impostos do automóvel, as multas e sem falar de acidentes. Bom, e tudo isto ele diz que se traduz numa velocidade média de 6 km à hora. 6 km à hora é o que nós andamos numa marcha mais ou menos acelerada. Evidentemente que nós não podemos, neste ritmo atual, na deslocação de casa para o trabalho, andarmos a pé. Mas onde ele quer chegar é uma ideia muito mais interessante, e por isso é que o Ivan Illich tem, e os filósofos, de uma forma geral, conseguem pensar mais do que nós, e é por esse valor que nós temos que o estudar e que os evocar. Algum economista conseguiu até hoje quantificar o efeito do condutor ficar sem pés? Porque ele está tão impregnado na condução diária, no meio das filas, e quanto é que custaria? Porque eu estou a falar para aqueles que pegam no carro de casa porque o café é ali ao lado e vão de carro. Se ficassem sem os pés, seria isso quantificável por parte de um economista? O impacto que isso teria para a economia? Provavelmente era impossível. E é esta justificação que ele faz, de uma forma demonstrativa com este exemplo, do que é a incapacidade do automóvel hoje na deslocação dentro da cidade. Bom, rapidamente vamos para o ponto 4, que é para nós fazermos uma espécie já de pré-conclusão, que eu não vos quero levar mais que 1 hora, prometo, que são os princípios do decrescimento económico. Há um conjunto de facto de certas ideias que nós temos que reavaliar. O altruísmo deverá prevalecer ao egoísmo. A cooperação sobre a competitividade. A criatividade sobre a obsessão do trabalho. A importância da vida sobre o consumo ilimitado. O local sobre o global, já falámos também há pouco. A autonomia sobre a heteronomia, ou seja, a sujeição. Nós estamos muito sujeitos hoje. A energia servil de Jorge Bataille. O gosto pela obra sobre a eficiência produtivista. O relacional sobre o material. Não vale a pena estarmos a formar crianças com a preocupação no futuro de terem o objetivo pecuniário, porque era preferível nós fazermos da escola grandes laboratórios de cidadania. De cidadania no sentido filosófico, não no sentido da politiquice que hoje impera. É esta ideia que, de facto, o John Dewey, que foi um filósofo e pedagogo norte-americano, quis transmitir também no âmbito desta reavaliação destes conceitos e na necessidade de nós termos escolas orientadas para o laboratório de cidadania. Nada diferente do que Platão já tinha preconizado na sua República. Temos que reconceituar. A mudança de valores acarreta um olhar ao mundo de forma diferente. Esta capacidade de nós termos um olhar diferente sobre as coisas, que nós tivemos
inicialmente de reequacionar ou de reavaliar o que é pobreza e o que é riqueza. O tal conceito inicial que vos vai ajudar a refletir o que é isto da necessidade, a escassez e a abundância. Depois temos que reestruturar, ou seja, adaptar o aparelho produtivo e as relações sociais em função da mudança desses valores. Provavelmente não há necessidade de trabalharmos tanto, do casal de trabalharem os dois, de fazer horas extraordinárias, de perdermos tanto tempo com estas regulamentações laborais que nunca se preocupam com as questões que têm a ver com a arte de viver, com a arte de filosofar, com a arte de existir, com a arte de convivermos uns com os outros. Depois temos que redistribuir o efeito positivo sobre a redução do consumo, reduzir o poder e os meios da classe consumidora mundial. Aquela diferença do hemisfério norte para o hemisfério sul, fazer essa redistribuição. Relocalizar é a tal história de não termos aviões todos os dias a trazer fruta de um lado para o outro, fazer as produções locais, regionais, preservar o comércio local. A mercearia do nosso prédio muitas vezes tem lá tudo o que é indispensável, mas é preferível às vezes fazermos grandes deslocações porque o ser humano fica deslumbrado com aqueles imensos corredores de items cheios de cores e embalagens das mais variadas formas geométricas. Reduzir o impacto sobre a biosfera e os nossos modos de produzir e consumir. Eu acho que aqui há um aspecto muito, muito importante. A mim, particularmente, põe-me doente. Aborrece. Que é o lixo que nós fazemos. O habitante dos Estados Unidos produz cerca de 800 quilos por ano de lixo. 800 quilos por ano de lixo. Ou seja, dentro desta lógica da autolimitação da necessidade, da reavaliação da abundância, do excesso, da pobreza, da riqueza, se calhar há um indicador muito bom aqui. Quanto lixo é que tu produzes por ano? E se calhar a tomada desta consciência é um bom indicador, uma boa prática, para que da nossa parte nós possamos contribuir, porque muitas vezes nós falamos destas coisas, mas falta-nos o cariz prático. Mas o que é que eu faço, concretamente? Olha, neste caso, produz menos lixo. Não sei se vos aborrece todos os dias, tenha consciência quando pegamos no saco do lixo e levamos, e que tantos milhões de pessoas fazem o mesmo. E aqui ainda vamos tendo esta preocupação da separação e de meter no contentor. Mas há zonas no globo que estão a mandar o lixo para o mar, para os rios. Há uma mancha no Pacífico, 2 vezes a França, que não sei como é que vão apanhar aquele plástico todo. Reutilizar e reciclar, digamos que não é uma novidade, mas o que é isto concretamente é combater a obsolescência programada. Temos um carro... Pois, eu ia dar o exemplo, mas o carro não é bom exemplo, porque ele está feito... E por acaso posso-vos transmitir dignamente que a indústria automóvel hoje não está a prestar um bom serviço. As grandes marcas mundiais de automóveis produzem sistemas mecânicos no motor e a nível do sistema de travões e a nível dos sistemas hidráulicos e etc., que são uma lástima tecnológica autêntica, propositadamente para fazer o consumidor gastar mais dinheiro na manutenção. Porque a venda dos carros, a transação comercial dos automóveis, não é aí que eles ganham, que têm os grandes lucros. É precisamente na manutenção e na venda das peças. Eu tenho assistido a situações concretas de sistemas tecnológicos dos carros que não dá para acreditar. É assim mesmo. Portanto, nós quando estamos a falar nisto e vamos buscar as coisas concretas, ficamos mais convencidos que, de facto, infelizmente, é assim. Então, para concluir, porque estamos a atingir ali 2 minutos para a hora, uma citação de André Gorz, que era um filósofo austro-francês, que derivou também para as questões da ecologia política.
Inicialmente até foi digamos, um seguidor e apoiante de Jean-Paul Sartre, mas depois no maio de 68 abandonou e ficou completamente contra, um pouco à semelhança do que o professor José Carlos Fernandes, num texto que fez sobre o Miguel Torga e o veneno de Sartre, que é muito interessante verificar o Miguel Torga nos seus diários a certa altura, porque foi também influenciado por estas questões das convulsões em França na altura, estava ali, enfim, a analisar o pensamento de Sartre, mas rapidamente ele chegou à conclusão: não, isto não é filosofia para credibilizar, não é filosofia. O mesmo aconteceu com o André Gorz, e ele tem esta citação que é: para viver melhor é preciso daqui em diante produzir e consumir de outra maneira, fazer melhor e mais com menos, eliminando para começar as fontes de desperdício. E a tal exemplo, embalagens perdidas, o mau isolamento térmico. Isto é devastador. No campo daquela questão da energia servil, porque o isolamento térmico, a energia, aí é fundamental para o vivente, por questões de conforto térmico e até, muitas vezes, sobrevivência em zonas onde a temperatura é muito, muito baixa. E é devastador. Esta situação do isolamento térmico é devastador. Se o isolamento térmico fosse levado muito mais a sério com a capacidade dos materiais atuais, não havia necessidade de gastar tanta energia em ares condicionados e aquecimentos e coisas. Quando nós entramos no centro comercial e ficamos... é horrível, aquele aquecimento desnecessário. A prevalência do transporte rodoviário, como o Jorge Bataille tinha falado sobre a ineficácia do automóvel. E reparem que o transporte rodoviário hoje para as mercadorias é com os caminhões TIR de transporte internacional, estradas estão cheias disso. Não somos só nós. O centro da Europa é pior. E, portanto, para terminar mesmo, a evolução da humanidade defronta novos desafios económicos que sejam mais capazes de interpretar o instinto de conservação, reformulando eficientemente o conceito da necessidade, sem descurar o seu progresso científico e tecnológico, para não esquecermos que as questões de inovação são importantes. Mas, se calhar, não têm que ter aquela necessidade de onde é que está o mercado. Porque se a ideia for boa, e a indústria farmacêutica tem muitos exemplos nesse capítulo. Através de um modelo de decrescimento económico controlado, solidário, cooperativo, sustentável, em benefício da nossa casa comum. E, portanto, era esta a ideia que vos queria, ou este conjunto de ideias que vos queria transmitir, deixando claramente o aviso para fazerem uso conforme entenderem e criticando conforme entenderem, porque eu acho que aí é que depois está o valor de aplicarem ou não isso na vossa vida, na vossa existência. Muito obrigado pela vossa atenção.